Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje uma live diferente, muito especial, muito especial. Teremos a presença da doutora Daniele Abraham Capobianco. Ela é uma colega e... Ó, o Rafa, esposo dela. Ela é uma colega e foi minha aluna aí dos nossos cursos online de emagrecimento. Então, vamos começar. Eu vou começar me apresentando, porque tem muita gente nova chegando aqui no Instagram. A gente fica muito feliz, né? Então, quem é a doutora Jamie, né? Eu sou uma médica formada há quase 16 anos. Esse ano eu completo 16 anos de formada. Minha primeira especialidade foi dermatologia. Estudei dermatologia. E durante a especialização durante a minha pós de dermatologia, eu ouvi falar na nutrologia, que foi uma coisa assim que me chamou a atenção, porque na faculdade até então, né, durante a minha carreira acadêmica, eu nunca tinha ouvido falar, né, nessa especialidade. E é uma coisa que me tocou muito, porque eu entendi assim, tudo tá relacionado com a nossa alimentação, né? Então eu falava, não adianta eu tratar um cabelo, uma queda de cabelo, uma unha frágil, se o paciente apresentar uma deficiência de um nutriente que é importante para o crescimento desse cabelo, dessa unha. E aí eu fui buscar o conhecimento, né, da nutrologia também para me tratar. Pra me entender, né? Pra poder entender o meu eu, por que eu tinha tanta dificuldade de emagrecer, por que eu sofria de efeito sanfona, na minha família também, a minha mãe. E aí eu entrei no mundo da nutrologia de cabeça, eu amei demais e tô aqui até hoje, né? E quando a gente começa a estudar e a entender como pequenas mudanças no dia a dia dos pacientes, das pessoas que são da família, fazem diferença no dia a dia, né? Eu resolvi aí montar os cursos online de emagrecimento para poder levar para as pessoas que não estão no consultório, que não conseguem passar em consulta comigo, para eles terem acesso a esse conhecimento, né? Que é um conhecimento extremamente aí baseado em muito estudo, né? Em comprovação prática de vivência minha, de vivência dos pacientes. Então, essa live eu vou abordar um pouco disso e já eu chamo a Dani, tá? E assim, eu vou explicar também quais são os cursos, o que é o evento sob medida, bastante coisa, né? E para quem não conhece mais detalhes, eu trabalho atualmente na cidade de São Paulo, então eu tenho uma clínica, eu, meu esposo, uma clínica de emagrecimento, né? Eu faço a abordagem do emagrecimento clínico, de reposição de micronutrientes, de reposição de hormonal também. E ele faz a parte de emagrecimento cirúrgico para aqueles pacientes que tiveram um insucesso clínico e grandes obesos aí que têm necessidade da cirurgia, tá bom? Então vamos entrar, eu vou dar mais uns 5 minutos aí, eu já chamo a Dani, para a Dani contar como foi a experiência dela, né, com os cursos que ela fez e dificuldade, facilidade, o que mudou na vida dela, né? Mas antes de chamar a Dani, deixa eu explicar um pouquinho pra vocês o que é o evento, né, sob medida, que vai acontecer entre os dias 16 e 18 de setembro. E o que é o Metaboliza, que eu recebi alguns directs com dúvida, tá? Então vamos lá. E você que vai entrando aqui, ó, já encaminha para aquela pessoa que precisa emagrecer, que precisa destravar o metabolismo para fazer diferença na vida dela, essa live com certeza, tá? Então, o evento sob medida é o primeiro evento online de muitos, tá? Então, o que é o evento sob medida? É um compilado, é uma união do conhecimento, bem resumido, do que a gente oferece no DDM, no Desafio de Detoxificação Metabólica, e mais um pouquinho do Metaboliza. Por que eu fiz isso? Porque eu entendo que hoje em dia as pessoas estão extremamente saturadas de cursos, de aulas, de live, e a vida é muito corrida. Então, nesse evento, eu vou resumir de uma forma rápida, prática,
o que tem no DDM e no Metaboliza, que você já vai conseguir aí colocar na prática no seu dia a dia e já iniciar um processo de melhora de formação de energia, de disposição e também de emagrecimento, tá? E também para você conhecer um pouco do meu trabalho, das minhas, do que eu acredito, do que eu estudo e do que eu pratico com os meus pacientes também aqui no consultório, tá? Gostou do Sob Medida? Tem interesse em fazer o desafio Detox Metabólico? Aí você pode entrar para o desafio Detox Metabólico que já está sendo vendido, que é um evento de 15 dias, é um curso de 15 dias que eu fiz 14 lives explicando tudo sobre resistência insulínica, como destravar o metabolismo, abordando um pouco do jejum, o que é o jejum metabólico, o que é o jejum calórico, o que é o jejum prolongado. Também a gente fala dentro do metabolismo a importância da água, os macronutrientes, do que é a proteína, o que é carboidrato, o que é gordura, enfim, são 14 aulas que você pode assistir na sua casa, no momento que você quiser, e você recebe aí a apostila de receitas, né? E você vai praticando todos os ensinamentos em 15 dias e você pode emagrecer até 7 quilos, né? Que foi a maior perda de peso que a gente teve no DDM. E o Metaboliza é o programa de emagrecimento que acontece ao vivo comigo, tá? O primeiro Metaboliza, ele foi montado em 60 dias, mas eu estou ajustando para a gente reduzir e fazer isso em 30 dias para otimizar o emagrecimento. Então, eu estou fazendo alguns ajustes para conseguir entregar um melhor resultado no menor tempo para os pacientes. Então, resumindo, o Metabolismo é o programa de emagrecimento baseado em jejum intermitente que os pacientes praticam e ficam comigo no grupo sendo acompanhado durante, o primeiro foi 60 dias e agora o próximo será com 30 dias. Então tem um grupo que é comigo mesmo, que eu vou dando suporte, tirando dúvidas, compartilhando aí um pouco da minha rotina, do que eu faço, né, com o jejum para ter conseguido desmamar de medicamentos e conseguir combater o efeito sanfona. Tá? Então agora eu vou chamar a Dani. Eu acho que nada mais real para vocês do que trazer uma pessoa que passou pelo DDM, que passou pelo Metaboliza e literalmente comprovar para vocês que é possível, tendo uma dedicação e tendo uma orientação, é possível você conseguir emagrecer aí de casa, tá bom? Então eu vou chamar a Dani, porque às vezes a gente fala e muitas vezes você precisa ouvir de uma outra pessoa contando as dificuldades, né, que ela tinha antes, o que ficou, o que mudou, qual foi a facilidade que trouxe na vida dela os programas, tá bom? Eu só preciso achar aqui a Dani, que eu não sou muito boa dessas coisas. Deixa eu ver aqui se eu consigo chamá-la. Obrigada, Carol. Também sou sua fã. Dani, manda um oi aqui pra mim, que eu não tô te achando. Eu achei o Rafa, mas não achei você. Aqui. Ver solicitação. Entra, vamos esperar. Deu certo aí, Dani? Olá, Deu! Ai, lindeza! deu Seja certo. muito bem-vinda. Muito Gente, obrigada. vou apresentar a Dani para vocês. A Dani já é minha conhecida de algum tempo, né, Dani? A Sim, Dani é colega médica, é cirurgiã. Ela vai contar um pouquinho da vida dela para vocês. E, primeiramente, Dani, muito obrigada de estar aqui, né?
disponibilizar o seu tempo corrido com o filho, com o marido, com o trabalho. Mas assim, de estar aqui ao vivo, contando a nossa experiência, porque eu acho que compartilhar um pouco da sua experiência, eu acho que muitas pessoas podem se conectar com a sua história, com a sua facilidade, com a sua dificuldade, né? E aí buscar ajuda, né? Uma ajuda que é mais tranquila, que é de fácil acesso, de qualquer lugar a pessoa consegue ter aí acesso a esse conhecimento e colocar em prática. Então, se apresenta, fica à vontade. Agora eu vou deixar você falar, a live é sua a partir de agora. Fica à vontade, minha querida. Muito obrigada por esse espaço. Bom, eu sou médica, sou cirurgiã de cabeça e pescoço, e acho que, como toda mulher, a gente fica aí na guerra com a balança, principalmente depois de ter 2 filhos. A gestação é uma coisa que muda muito, o corpo muda a rotina. Isso faz toda a diferença. E como a doutora Jamie falou, às vezes a gente não consegue parar para ir numa consulta ou para ter um acompanhamento, porque a gente tem uma rotina muito maluca. E aí que surgiu o DDM na minha vida, e foi assim, uma aposta, porque a gente entra, não sabe se a gente vai conseguir se motivar. 15 dias, a gente acha que é muita coisa para ficar sem açúcar, principalmente quando a gente é muito formiga, que nem eu. E assim, foi sensacional. Foi um acompanhamento muito de perto, porque você vai tendo informações, você vai entendendo o seu corpo, você sabe o que esperar. Você vai vendo a perda de peso, isso vai te empolgando, e o legal é que você tem outras pessoas participando junto. Com certeza. Então, isso faz com que te motiva. Você não fica solto, você não fica perdido. E assim, mesmo com o conhecimento médico que eu tenho, a maneira com que é abordado, como é exposto o tema, como é feito entender como o seu corpo vai passar, sim, parece que dá uma clareada na nossa cabeça e te empolga, te empenha a fazer, a continuar. Porque assim, no começo é difícil, é um desafio, você precisa querer fazer dar certo. Mas depois de um tempo, você vai vendo o resultado e vai ficando cada vez mais E fácil. você vai se E assim, empolgando, né? muito demais. Porque você vai sentir uma mudança não só na balança, mas na disposição, na necessidade, às vezes, que uma pessoa de beber muito café, eu falo que mudou muito a minha necessidade de cafeína durante o dia, eu passei a beber menos porque eu fiquei mais bem disposta. O sono melhora, a digestão melhora, a pele melhora. Gente, assim, é fantástico. Eu falo que eu faço a propaganda com o maior prazer, porque foi uma mudança muito grande na minha vida. Nesses primeiros 15 dias foram 5 quilos, o que é muito. E aí depois, com toda essa perda de peso, eu me empenhei mais ainda no Metaboliza. E aí vieram mais 10 quilos, estou quase conseguindo aí o 11º. E assim, é maravilhoso. Você sente na pele essa mudança e você começa a perceber que você influencia outras pessoas. Meu marido perdeu 20 quilos, porque ele acabou entrando aí na dieta junto. Uau! Daqui a pouco eu vou chamar o Rafa. Sim, sim, Daqui a pouco eu vou 20 colocar o quilos. Rafa na live. E assim, você aprende a fazer escolhas, né? Do que você quer abusar um pouquinho um dia, você acaba tirando no outro, você melhora a alimentação. No dia do jejum, você fica mais regrado ainda. E você vai vendo que depois de um tempo vai ficando tão fácil. Quando você vai se preparando, né? Preparando o organismo para chegar naquele nível de jejum, para fazer a coisa evoluir da maneira correta, é fácil. E eu achei que ia ser muito difícil, porque eu já tentei o jejum antes. E claro que a gente tenta, sem nenhum suporte, às vezes lendo uma coisa aqui, outra ali, e você não prepara o seu organismo para tudo que vai vir. E aí o que acontece? Você não consegue manter. Tem os É efeitos uma coisa colaterais, eu vou fadada. explicar um pouquinho melhor para eles, mas pode continuar. Uhum. Totalmente, é uma coisa fadada ao fracasso e eu nunca consegui manter. E aí, eu falei até quando a gente participou do Metaboliza, eu consegui fazer 24 horas de jejum e me senti bem, coisa que eu nunca imaginei que ia ser possível. Eu achei que eu ia ter cansaço, fadiga, dor de cabeça, e às vezes eu passo operando o dia inteiro. Então, assim, é uma rotina muito ativa. Eu achei que eu ia me sentir cansada, indisposta, e pelo contrário, eu me senti muito mais disposta, eu senti muito mais descansada, as minhas noites de sono passaram a ser melhores. Então, Uhum. assim, tudo mudou para melhor, muito melhor. E a parte boa é, não tive reganho de É isso que eu peso. ia perguntar, porque a gente já finalizou 2 meses, faz 2 meses que a gente finalizou o metabolismo. Me conta essa parte. Eu tive um período de férias com os meus filhos, então a gente acaba abusando um pouquinho mais.
Mas assim, logo depois eu me regrei e já voltei ao que eu tinha perdido. Não cheguei nem a ganhar 1, 2 quilos. Por quê? Porque foi assim uma coisa muito pontual. E depois voltando para a rotina, voltando para tudo que eu aprendi, foi tranquilo. Então isso é muito bom. E mesmo quando a gente sai um pouco da linha, já não é como antigamente, porque você aprende ali a escolher um alimento, a colocar o jejum, mesmo que não seja da forma, né, que já, a gente já vinha seguindo. Então, o fato de não ter ganho de peso também é excelente, porque não adianta nada a gente fazer uma coisa super restritiva, perde tudo aquilo de peso e depois de um tempo ganha às vezes até o dobro, Sim. que é o que muita gente reclama, né? Que você tem uma perda de peso grande e depois ganha muito mais. E não aconteceu. Uhum. Então, assim, Meu, é gente, muito bom. ó, gente, a Dani perdeu 5 quilos em 15 dias, né, com o DDM, e depois foram mais 10, né, Dani, no Isso. Metaboliza. Mais Então, 10 no metabolismo. em 3 meses foram 15 quilos, Sim. né? Então, assim, E é assim, é, não pode pode falar. falar. E você foi no total de 15 e o Rafa no total 20. 20. Então, a gente tá falando de 20 quilos. 35 quilos. É muita coisa. Muito. Muita coisa. E é engraçado que as pessoas começam a perguntar: meu Deus, o que que vocês estão fazendo? Porque assim, a gente emagrece com saúde, então a gente emagrece bem, Uhum. bem disposto. Aí você começa a perceber que as pessoas querem saber e se empenham no que você está fazendo. Então é muito gostoso, porque não foi uma mudança só Sim. nossa. Várias outras pessoas foram se espelhando nisso. É muito legal. É uma mudança de vida. É aquilo que eu falei pra vocês. Então, assim, né, gente? Primeira coisa, conhecimento liberta. Então, vejam que vocês estão escutando de uma médica que tem muito conhecimento, muito mais conhecimento do que vocês, que não são da área e que já tinha tentado fazer outras dietas, até jejum intermitente, mas tinha tido efeito colateral, tinha tido frustração de conseguir até perder peso, reganhar peso, porque a rotina é difícil mesmo, né? Então, você ter o conhecimento, isso te traz liberdade. Lembra, Dani, que quando eu finalizei o DDM, na última aula do DDM, eu falei: entrem para o Metaboliza, porque o Metaboliza vai ser libertador, desde que você faça e você pratique. Porque é natural a gente, como você disse, eu saí de férias, mas eu consegui voltar. Você aprende a fazer as escolhas e como fazer as escolhas. É diferente de você seguir uma dieta da internet ou até mesmo de algo que foi até prescrito para você, mas você não sabe como fazer o manejo de rodízio. Então, hoje eu vou comer menos carboidrato, eu vou colocar mais. Hoje eu vou prolongar o jejum. E o que a Dani falou do preparo, eu vou explicar para vocês. Os 15 dias do desafio detox metabólico que ela fez, que os meninos, que o pessoal fez, e que eu vou ensinar de uma maneira mais resumida no Sob Medida, é como preparar o seu corpo para fazer um jejum. Porque por que os pacientes eles sentem cansaço, dor de cabeça, fadiga, irritabilidade quando fica muito tempo em jejum? Porque é um paciente que está extremamente inflamado e é um paciente que eles têm uma insulina muito alta, uma resistência insulínica muito alta. Então, o corpo dele fica literalmente, vou explicar de uma maneira mais fácil, fica viciado em açúcar. Então, quando a gente faz esse processo, que é um pouquinho mais agressivo, digamos assim, mais intenso, né? Do desafio detox, a gente entra como uma alimentação anti-inflamatória, retira aquilo que inflama e ajuda a preparar o seu corpo para fazer um processo de jejum. Porque quando a gente introduz o jejum, depois que a gente fez esse período de preparação, você não tem tanto efeito colateral. E a Dani não chegou fazendo assim, vamos fazer 24 horas de jejum. Não, a gente começou com 14 horas, 3 vezes na semana, e por aí a gente foi adaptando o corpo dela ao processo de jejum. Porque no jejum você zera praticamente a oferta de carboidrato e conforme você vai reensinando o seu corpo a usar a gordura como fonte de energia e faz isso de uma maneira programada, você não tem efeito colateral. Porque quando a gente vai entender lá como que a célula retira o carboidrato e transforma em energia e a gordura também, você entende que quando você faz essa programa que a gente chama de reprogramação metabólica, eu falei muito isso para vocês,
você reensina o seu corpo a usar seu estoque de energia como fonte de energia. E a gordura, ela é uma energia mais limpa do que o carboidrato e é uma energia mais rentável. Por isso que quando o nosso corpo está adaptado, você fica 16, 18, 24 horas de jejum. Eu já cheguei a fazer 36 e tá no pique. Obviamente que não é só o jejum, existe a hidratação correta, eu ensino como fazer a hidratação correta, eu ensino como usar alguns suplementos que você faz o jejum metabólico, que é o quê? Você consome algo calórico, mas que não aumente a sua insulina. Então tem toda uma estratégia que é ensinada para que o paciente consiga fazer com mais facilidade. E você vai literalmente quebrando estigmas em cima do jejum, né? Porque a gente aprende que tem que comer de 3 horas, porque tem que ter o carboidrato, porque não precisa. O seu corpo tem estoque de sobra, né? E as pessoas julgam, né? Quando você fala que tá fazendo jejum, nossa, a gente fala que você é louca, que não vai dar certo, que vai passar mal. É impressionante. O jejum ainda tem, assim, uma barreira. As pessoas encaram como uma coisa ruim. É muito engraçado. E aí você começa a falar a sua experiência e as pessoas vão falando, peraí, será mesmo? E aí você vai vendo na pele, você vai vendo, assim, quem convive comigo, foi muito engraçado, porque as pessoas começaram a falar, meu Deus do céu, o que que você tá fazendo que você emagreceu tanto e tão bem? E aí isso é muito gostoso, porque motiva. E aí você vai percebendo que você vai mostrando para as pessoas que o jejum não é ruim, que é muito bom. E uma coisa boa é que numa rotina corrida, o jejum também é fácil. Você não tem que se preocupar em preparar 1.000 refeições, 1.000 marmitas e sair de casa com uma bolsa gigantesca cheia de comida. O jejum facilita até esse manejo que você faz. Você faz uma dieta ali programada para aquelas horas, facilita para você comer, você já faz um planejamento e é muito mais fácil do que comer de 3 em 3 Sim. horas. E para quem tem uma rotina que às vezes não dá para parar, porque, por exemplo, eu entro Aqui, ó, numa cirurgia, a eu minha não irmã falando, consigo e é parar. barato. É, E é é barato, não barato, custa. exatamente. Você Maravilhoso. foca ali naqueles alimentos certos, compra aquilo e pronto, acabou. É fácil de preparar, você não tem que ficar pensando em 1.000 receitas mirabolantes, fazendo uma dieta que você vai enjoar, porque você tem que comer muito. E assim, é barato, é prático, é fácil e te dá uma sensação de bem-estar gigantesca. Pelo menos para mim foi assim. É que você sabe que quando Então, você entra a gente chama do nirvana do jejum, né? Quando você entra na cetose, você recebe toda aquela energia, é literalmente assim, né? Uma coisa, tipo, meio que viciante. é, E aí, o que as pessoas vão falar? Mas você tá fazendo jejum? Você vai perder massa muscular. sim, Teu metabolismo muito, muito. vai lentificar. E aí? Não, e aí as pessoas acham que isso vai trazer depois uma lentificação, você vai acabar engordando, vai reganhar peso, vai se sentir mal. É um tabu em cima do jejum, e que até pra mim, tá? Porque eu tentei a primeira vez, há muito tempo atrás, nem foi um jejum tão longo. E não fazia hidratação correta, não tive essa base que eu tive hoje, e realmente era uma coisa que era sacrificante. Você fazendo a hidratação correta, a suplementação correta, passa e você nem sente. Às vezes eu ficava mais tempo do que eu tinha me programado e não percebia. Então é muito engraçado. É, Isso mudou muito a minha ideia do jejum. mas é assim mesmo, gente. Por isso que a gente precisa vir para as redes sociais e falar isso, né? Porque senão fica realmente com esse tabu que eu também tinha. Eu também tinha esse tabu. Na época que eu fiz as minhas especializações, né, dentro da nutrologia, de 3 em 3 horas, é o que a gente aprende. E aí você vai colocando em xeque. Eu tô fazendo isso e não tá dando certo. Eu tô fazendo isso e tá piorando, né? E aí você vai fazendo cursos extras. No entanto que eu tô na minha sexta pós-graduação, agora eu tô fazendo endócrino, uma endócrino integrativa, que também tá assim, trazendo tá quebrando Desmistificando, muito né? tabu. Não, relação à tireoide. Eu tô colocando muita coisa nisso no curso novo do Sob Medida. Trazendo mais coisa ainda sobre como otimizar o funcionamento da tireoide. Essa semana mesmo, todo dia nos stories eu tô trazendo a importância de um nutriente. Cada dia eu falo sobre um nutriente que é importante, que é vital para o funcionamento tiroidiano. E isso eu vou colocar, né, de uma maneira muito resumida no Sob Medida. E assim,
Ah, para você que tá em dúvida, tem medo, vou falar um pouco de jejum, sob medida? Vou. Eu vou ensinar como fazer o jejum intermitente, porque isso não metaboliza, não tem como, né? É ao longo do processo que a gente vai estar junto, praticando junto e tal. Mas o sob medida é um resumo dos dois, entende? Para você conhecer. Então é muito Saber o que legal. esperar na próxima fase, né? Exato. Tipo, é praticamente assim, te tirar do desconhecimento e eu vou apresentar. Então, assim, é literalmente uma tríade metabólica do emagrecimento. Então, a gente vai falar sobre jejum, então, uma pincelada do jejum, né? Porque são 3 dias, mas já vai te trazer um conhecimento. Vamos falar sobre a detoxificação e como otimizar a sua função hormonal, não é o hormônio sexual, gente. São os hormônios relacionados com o nosso metabolismo, principalmente os tiroidianos. Então, nessas 3 lives, você já vai ter conhecimento para aplicar, porque vai ter material, assim como teve no DDM, que tem no DDM e terá no Metaboliza novamente, material de apoio, com receitas, uma coisa mais resumida, mas vai ter receitas, shots, né, para ficar mais fácil, vai ter material de apoio para ajudar e você colocar em prática. Se você aprender o que você aprendeu nos 3 dias, o que você vai aprender nos 3 dias de metabolismo e colocar em 15 dias de prática, você vai conseguir emagrecer pelo menos 3 quilos. De 3 a 7 é possível. Isso vai depender muito do quanto você precisa emagrecer. Quanto mais você precisa, maior vai ser a perda de peso nesses primeiros dias. Então, assim, entra, conhece, coloque em prática e depois vem contar aqui pra gente. Quem sabe você não vai estar aqui na live Até a futuramente, próxima. né? E assim, e é muito legal. É muito legal porque você quebra tabus e você facilita a tua rotina e você ganha tempo. Você ganha Muito. tempo. Você não para fazer as refeições, não para cozinhar coisas numeramente elaboradas, né? E economiza. Agora eu queria contar uma coisa para vocês. Ontem eu atendi uma paciente, ela perdeu 13 quilos, mas de gordura foram uns 15 em 50 dias, né? E aqui, lógico, ela tá fazendo o tratamento aqui na clínica, os protocolos, né? Uma coisa muito mais voltada. E a gente otimizou a função tiroidiana dela, enfim. E aí ontem, ela falou assim, não, doutora, eu vou renovar meu protocolo, porque eu preciso perder mais 30. E eu tô economizando no iFood. Então, eu tenho pra gastar aqui. Aí eu falei, Sim. sério, sério? Ela falou, eu fiz as contas. Sabe quanto eu tô economizando no iFood? Você vai cair de cara a hora que eu falar. Eu caí de cara quando eu falei. Ela tá economizando quase 6 mil reais por mês de iFood. Porque não é só pra ela, né? É pra casa. Né? Mas Sim, enfim, né? Ah, quando ela eu falou isso, eu falei assim, imagino. gente, e a gente economiza mesmo. E muitas vezes a gente pensa que tem que comprar muitas coisas para fazer uma dieta saudável, mas não, é o que você encontra ali na feira, no açougue, na peixaria e tá tudo certo. E você muda a forma como você vê a comida, porque querendo ou não, chegar em casa e ter que cozinhar é trabalhoso, depois, né, onde você tá cansado, aí o que que você faz? Pede um iFood porque é uma comida rápida, super calórica, que te dá aquela sensação de conforto, porque você vê na comida um meio de se compensar. Quando você entra no jejum, quando você se regra, quando você tem uma cabeça organizada para que o alimento seja uma coisa mais nutritiva, para que você fique melhor, você muda a relação com a comida. Pelo menos foi assim para mim. Sim. Eu já não tinha mais vontade de comer para me confortar. Pelo contrário, eu já me programava, já sabia o que eu ia jantar, a hora que eu ia terminar de fazer a minha janta, para já começar a contar o meu jejum do dia seguinte. Era tudo muito programado, e aí a comida ela fica sendo um meio de você atingir um objetivo, que é a perda de peso, mais saúde, E de enfim. te E aí você ser para de ver. recompensa. Exato. Você muda a relação com a alimentação. É muito diferente. E aí você passa a ver que o seu corpo responde de uma forma melhor. Você dorme melhor, você acorda melhor, você não incha, você não tem gastrite, esofagite, aquela sensação de queimação. Não tem, porque o que você coloca no seu organismo é extremamente nutritivo. E quando você pula um pouquinho, você tem um dia do lixo, uma refeição do lixo, sei lá que as pessoas gostam de falar, isso não vai te afetar. Porque você já vem tão regrado que uma vez que você sai, além de você não se permitir sair muito porque você não quer,
né? Porque você já entrou numa mentalidade ali de uma alimentação Sim. boa. Quando você sai, o seu corpo não estranha tanto, porque depois você já entra numa regra. Então muda a relação de como a gente vê a comida e de como a gente se alimenta. Então, assim, É mudança de impressionante. crenças mesmo, né? Mudança Sim, de crenças, né? E aquilo que eu falei para vocês, né? O que que acontece? Você reprogramou o seu corpo. O seu corpo reaprendeu a usar a gordura durante o sono, por exemplo. Você desinflamou. Então, quando a gente desinflama, fala tanto, hoje em dia tá muito batida essa coisa, né? De inflamação, detox, redução da inflamação. Mas isso é verdade, gente. Quando a gente tá muito inflamado, principalmente quando o nosso hipotálamo, que é o grande, eu chamo o nosso hipotálamo aqui de HD, né? O nosso HD é controlador do peso. Então, quando o nosso hipotálamo ele tá muito inflamado, ele não consegue receber os hormônios de saciedade que principalmente as nossas células de gordura enviam, que é a leptina. Acaba gerando a inflamação, gera uma resistência leptínica no nosso hipotálamo. Então a nossa célula de gordura tá cheia de gordura, super inflamada, produzindo um monte de leptina, só que essa leptina literalmente não consegue se ligar no receptor hipotalâmico para avisar, olha, a fulana está saciada, a Dani está saciada, não consegue. E quando a gente inicia um processo, reduz a inflamação, a gente vai literalmente desbloqueando esses receptores. Então você consegue ficar saciada mais rápido. E a gordura e a proteína, que são os grandes maestros dos macronutrientes da dieta, né, que a gente faz, que é low carb voltada para jejum, eles são muito sacietogênicos. Então, quando você segue a regra, né? A ordem dos alimentos, começa pela salada, depois vai pra proteína, depois gordura. Aí você joga no carboidrato, você fala, não preciso, né? é bem Não, isso. não Você preciso. vai reduzindo cada vez mais no prato. Exato. Arroz é uma coisa que sempre acompanhava a minha comida. Hoje eu já não sinto falta, é uma coisa que eu nem como mais. Uhum. Né? Isso porque eu comi o arroz integral, a gente já tentava, mas assim, já não faz falta. Você aprende a mudar a como monta o prato, a como você se alimenta, as porções, e depois fica tão automático que você já não sente falta. Uhum. E o corpo, ele vai deixando de sentir falta cada vez mais. No começo era mais difícil ficar sem um doce, era mais difícil ficar sem um carboidrato. Conforme vai passando o tempo e o corpo vai se reaprendendo, você não sente tanta falta. E isso que foi muito bom. Porque eu achei que eu ia sentir falta demais. E não foi. E, Eu consegui reduzir muito. e essa necessidade que a gente tem, quem precisa emagrecer, tem dificuldade, ele sempre vai ter uma necessidade de uma mistura de carboidrato com gordura. É isso que vicia, né, o nosso sistema de recompensa. Então, quem tem o paladar, né, você presta atenção no que eu tô falando aí, você que tá me escutando. Quem gosta, quem é formiga igual eu e a Dani, vai pensar no chocolate, no sorvete, é recompensa, né? Mas sempre vai estar lá. A gordura com açúcar numa concentração que a indústria sabe que vicia o seu sistema de recompensa. Quem é, principalmente o homem, gosta mais do salgado, vai pensar num hambúrguer, num pastel, numa coxinha, numa pizza, numa lasanha, enfim, né? Já dei exemplo o suficiente. Mas é sempre essa mistura. E quando a gente pensa, né, em como a gente vai diminuir essa nossa recompensa, eu explico aqui no consultório que são em 3 locais. Então, você vai desinflamando e você vai diminuindo, né, essa liberação aí de serotonina, de dopamina, que esses alimentos produzem quando a gente Promove. consome, né? Mas não tem só o nível da recompensa ali no nosso sistema nervoso central. Existe uma recompensa metabólica, que é o quê? A célula viciada em carboidrato. Então, quando a gente refaz a reprogramação metabólica daquela célula para ela usar a gordura como fonte de energia, você literalmente desvia, você tira esse vício por açúcar da sua célula muscular, da sua célula de gordura. E ao mesmo tempo, a gente também tem um cuidado do intestino. A gente fala muito do intestino, né? Então, quando a gente cuida da esfera do nosso sistema nervoso central, da parte metabólica e da parte intestinal, é muito difícil reganhar. Não dá para falar que não vai acontecer, porque o nosso hipotálamo tem o nosso peso ideal, que é o setup hipotalâmico, é o nosso maior peso.
Então, no processo de emagrecimento, a gente tem muito mais força para reganhar peso e recuperar, que ele entende que aquele é o seu peso ideal, do que para emagrecer. Mas quando a gente ajusta os outros fatores, isso fica mais fácil. Então, você já desinflamou o seu corpo, você já fez essa reprogramação metabólica e as pequenas exceções que você falou que você teve, você conseguiu retomar. Primeiro que você já colocou isso como uma rotina, você já aprendeu e o jejum você retoma muito rápido. E isso eu falo por experiência minha mesmo, né? Eu também era um efeito sanfona terrível, efeito sanfona terrível. E há um ano deixei de usar medicamento. Não sou contra medicamento, quando precisa a gente usa, né? Então, paciente que vem aqui precisa usar, vai usar, mas fazendo todo esse controle de redução da inflamação intestinal, né, da parte nosso sistema nervoso central e reeducação, a gente consegue desmamar. Mas eu estou muito feliz com a sua evolução mesmo. Me conta um pouquinho, antes de você iniciar, né, o DDM e o que você já tinha feito para tentar emagrecer. Você falou que tinha feito jejum, que não tinha dado certo. O que mais? Chegou a usar remédio, alguma coisa assim, alguma vez? Me conta mais detalhes. Cheguei a usar Saxenda por um período, depois passei para o Ozempic. É maravilhoso, tem uma perda impressionante, funciona. Não dá para falar que não funciona, porque funciona. Só que quando a gente para, sem ter uma reeducação, né, alimentar, sem mudar o seu hábito com a comida, volta. E era o que acontecia. A gente usava o período que estava usando, você fica sem fome, e aí você simplesmente para de comer, você não se reeduca. E aí, a hora que você para de usar, você volta a comer tudo que você comia. Então, assim, é maravilhoso, não dá para falar. As pessoas me perguntam e realmente Muito. funciona. Só que é uma coisa meio frustrante, porque você está enganando o seu organismo. Você vai usar o remédio para sempre? Não vai, né? Então, aí, a hora que você para, você não se reeducou, você não mudou a sua relação com a comida e você reganha peso. Aí já teve dieta de tentar fazer zero carbo, dieta do Can, que é só proteína, todos os tipos de E também é dieta possível e imaginável. maravilhosa. Também é Sim, maravilhosa. A do Can também é maravilhosa. É uma low carb. é uma low carb, ela é muito mais É. restrita. E só que aí você não consegue, né, sem ter todo um preparo e um acompanhamento, você não consegue manter por muito tempo. Então Sim. funciona. Você perde muito, eu perdi muito peso, eu desinchei, foi ótimo. Só que não dá para manter ela por muito tempo. Você vai se perdendo no meio do caminho, aí você começa a ter a vontade de comer o doce, fritura, gordura, e aí depois você faz o quê? Reganha tudo de novo. Então, assim, funcionam essas dietas super restritivas, as medicações? Funcionam. Mas quando você não faz uma coisa que você se prepara, você reganha tudo. Não tem jeito, você consegue manter aí 1, 2 meses e depois perde. Porque você faz uma coisa totalmente restritiva que você não consegue manter. Então, essa é a minha E o... experiência com dietas e com medicação. Então, vamos lá. Por que que você não consegue manter? Porque você não aprendeu. Você não teve esse conhecimento, né? E eu pego aqui muitos pacientes que me procuram e falam, porque eu gastei com Ozempic, porque são medicações caras, né? Então aí tem outras medicações chegando, né? Como o Mounjaro, que é muito mais caro que o Ozempic, que vai acontecer exatamente o que acontece atualmente. Porque eu vi a amiguinha usando assim, porque eu vi na internet, então uma coisa extremamente errada é vender esse tipo de medicamento sem receita. Aqui. E não acontece isso em outros países, isso acontece no país de palhaços, conhecido como Brasil, né? E Sim. aí a pessoa vai. Qual a nossa grande preocupação, e foi falado isso no último congresso de obesidade que eu fui da Obesity Week, é a automedicação dessas medicações. Então, o paciente, ele vai perder peso, porque ele vai deixar de comer, só que ele não vai ter a suplementação, ele não vai ter a reeducação, e ao mesmo tempo que ele vai perder, porque ele está deixando de consumir caloria, ele vai deixar de consumir a proteína que ele precisa. Então, ele vai perder gordura e vai perder massa muscular. E com isso, o metabolismo desaba. Aí, ou ele não consegue continuar, ou ele acha que não precisa, não faz desmame, não desinflama. Ou seja, não faz nada do que a gente está falando desde o começo da Faz live. nada. E aí tem um efeito rebote. E aí, quando reganha, você pode reganhar o mesmo peso, mas numa proporção massa gorda muito maior do que você tinha antes de emagrecer, do que massa muscular. E aí o metabolismo fica mais baixo, fica mais difícil de emagrecer. Então, o paciente ele pode adquirir uma obesidade sarcopênica, que é um desbalanço muito grande da relação massa gorda para massa magra, e isso é preocupante.
Porque sarcopenia está relacionado com, com perda de longevidade, com doenças crônicas como diabetes, né? Então, o músculo é vida, a gente tem que tomar esse cuidado. Então, por isso que a gente vem aqui na rede social, a gente vai, a gente explica. Então, assim, se você conhece pessoas que usam a medicação, esse tipo de medicação por conta própria, encaminha essa live, é importante, vai fazer diferença na vida das outras pessoas. A gente não tá aqui à toa, né? E assim, muito legal você trazer essa experiência, né, Dani, de ter tido esse reganho de peso. Eu usei o Ozempic por 2 anos na minha vida e fiz o desmame, só que o que que acontecia comigo? Eu fazia o desmame, aí quando eu saía muito mais tempo, tipo, mais do que o final de semana, geralmente um feriado ou férias, eu reganhava 2, 3 quilos e não conseguia voltar. Mesmo treinando todo dia, pelo menos 4, 5 vezes na semana, né? E para mim voltava muito mais fácil a vontade da compulsão, pela inflamação. Aí que eu fui estudar mais a fundo o jejum, eu conto isso no curso. Que foi mais ou menos em junho e julho do ano passado. Foi a última caneta de Ozempic que eu comprei. Falei, não, agora chega, eu sou do trabalho, eu sou nutróloga, eu preciso entender melhor. E eu fui estudando, fazendo vários cursos de jejum, curso de mitocôndria para eu entender, né? Que chama MedMito. E aí eu comecei a aplicar. E foi de dezembro, janeiro que eu comecei a aplicar. E aí eu consegui chegar no percentual que eu nunca consegui, não tinha conseguido chegar, nem com o Ozempic, que foi 19%. Foi até depois do metabolismo, foi até mais ainda do que eu já tinha conseguido. Sem perder massa muscular. Ainda mostrei assim pro personal, ó. Tá aqui. E hoje, o que que acontece comigo, tá, gente? Minha experiência também, porque eu também fui paciente. Hoje em dia, eu só consigo, meu melhor rendimento de treino é em jejum. Se eu comer, eu passo mal durante o treino. Então, isso mostra pra gente uma reprogramação metabólica, ou seja, uma adaptação, uma cetoadaptação. O meu corpo já sabe utilizar os corpos cetônicos como fonte de energia. E aí você emagrece literalmente dormindo, porque o seu metabolismo está mais alto e você sabe quebrar a gordura e transformar em energia. É o que acontece em jejum. E não tem a perda de massa muscular, né? Você ainda tem o músculo ajudando a fazer a queima. E quando você Exato. perde com essas dietas malucas ou com o Ozempic, é o que você falou, você perde a gordura, mas você perde massa magra. Uhum. Porque você deixa de comer tudo, tudo, Exato. né? Você não tá comendo nada de bom, você simplesmente tem uma redução calórica de coisa boa e de coisa ruim. Então, o seu emagrecimento não é saudável. E isso é uma coisa que todo mundo pergunta: nossa, mas você emagreceu, mas você tá tão bem, você não tá com aquela cara assim, né? O De Ozempic cansada, fez. de. Exato. Foi, então, até isso eu percebi a diferença do emagrecimento bem saudável e do emagrecimento que é forçado. E querendo ou não, quando você usa o Ozempic, você usa ele como muleta. Você para, você faz o desmame, você fala, ai, ganhei uns quilinhos, o que que eu vou fazer? Vou usar o Ozempic e aí eu perco ele rápido. E aí você não se regra, Uhum. você usa como muleta. E é muito fácil, É. né? Porque funciona. Pra mim, Só que não é nada o que me saudável. prejudicava eram os finais de semana. Então, porque sexta vai pedir um ar, não sei o que, uma tacinha de vinho. Aí, no sábado, vamos tomar café na padaria, pede mais alguma coisinha. E assim ia, sabe? No final de semana. E, não, depois eu volto, uso mais um pouquinho, aí eu não consigo já treinar, não consigo comer, e aí eu consigo emagrecer, e assim vai. Então, uma coisa até que o Neto falou, né? Ele perdeu a companheira de vinho. Então, não é que ele perdeu, a gente só diminuiu a quantidade do que a gente consome. Sim, Mas é importante a gente entender também, né? O momento que a gente pode sair, como retomar. E o jejum, ele ajuda demais a gente retomar e voltar para o peso que a gente tinha antes, né? Então, é isso te muito dá legal. uma segurança. Te dá uma segurança. Fala, eu vou sair hoje, mas assim, eu sei que amanhã não é fazer um jejum compensatório, que eu falo que isso é errado, que é o que eu vejo muito aqui, né? E também, né, Dani, é como saber como fazer a última refeição antes do jejum e como quebrar o Vou jejum. quebrar. Faz toda a Isso a gente diferença. Porque faz. antes a gente pensava no jejum assim, qual é a hora que eu vou começar o jejum? Mas não, você tem que se programar na sua última refeição. Então, o que você come no dia anterior, na verdade, é o mais importante. Que aí você vai estar muito bem nutrido, vai passar uma noite de sono bem, no dia seguinte vai acordar sem fome. E aí, quando você quebrar o jejum, você vai quebrar com qualidade também. Então é isso, eu ficava pensando, meu Deus do céu, mas aí se eu comer 10 horas da noite, eu vou só comer à tarde, e você já entra num looping de preocupação de que você não vai aguentar todo esse jejum. Mas aí você se programa, não, vou jantar um pouco mais cedo.
aí você já tem um jejum noturno mais longo. À noite você aprende que você não precisa comer para dormir. Então você já vai programando seu jejum no dia anterior. E aí, quando Exato. você chega no jejum no dia seguinte, é muito mais fácil. Você fala, nossa, já deu meu jejum, já está na hora de comer, Uhum. sem perceber. Então, isso foi uma coisa que mudou muito. E isso foi essa coisa de começar com 12, 14, 18. Você vai Progredindo. aprendendo o seu corpo e a sua cabeça a entender como você vai se adequar ao jejum. Uhum. E isso fez toda a diferença. Todo esse preparo faz muita diferença do que simplesmente chegar e fazer o jejum logo de cara. E o sucesso do jejum, né? Eu falo bem isso também no Metaboliza, aí também ensino no DM, vou ensinar no Sob Medida. O sucesso do jejum começa no que você ingere na janela alimentar. Jejum não combina com dieta lixo. Não combina. Então você precisa literalmente preparar o seu corpo, como você disse, com os alimentos corretos para conseguir otimizar o período, né, do jejum e não passar mal. É exatamente isso. Porque se a gente come algo que não te sustenta, que não vai te dar energia, logo depois de 2, 3 horas você tem fome. Não consegue, não consegue. Aí você sente mal e você sente todos os efeitos colaterais. É bem Exato. isso. Muito legal. E assim, o que eu não tinha conversado com você, né? Depois do. Gente, não foi nada programado essa live. Não, Foi não nada mesmo. programado. O pessoal que me ajuda, né, a montar os cursos, que entrou em contato, né, com quem já tinha participado e que queria participar e contar a experiência. A Dani foi a primeira, vai ter mais gente nas próximas semanas, né? E eu falei com ela literalmente assim, meia hora antes. Falei, Dani, ó, eu vou começar falando assim, eu te chamo mais ou menos com 10 minutos. Ela falou, o que que você quer? Eu falei, a sua experiência. Aqui é vida real, eu mostro a minha realidade e agora eu vou começar a trazer as pacientes que são, na verdade, aluna agora, né? Que é vida real mesmo, a dificuldade que ela teve, o que foi mais fácil, a mudança. E o que eu acho mais legal é a mudança que ocorre, né, na rotina da casa, né? Assim, Muda demais. e aí você começa a ter esse conhecimento, você começa a se preocupar com o marido, com o que você vai comprar para ofertar para os filhos, né? Porque Sim, a rotina alimentar, o hábito começa na infância. O que você tá trazendo para tua casa, né? Qual é a ligação afetiva que você coloca, né, na infância? Porque as maiores, os alimentos preferidos sempre ele traz uma memória afetiva, né? Do que você tinha na infância. Pelo menos comigo é assim, com os meus pacientes é assim. Então conta um pouquinho o que mudou na rotina da sua casa. Isso é importante a gente saber também. primeiro que deixou de ter porcaria. Isso é uma coisa, quando você não tem em casa, você não come. Sim, Não adianta, você deixa um chocolate, alguma coisa, fica ali tentada, você tá cansado, estressado, o que que você vai fazer? Vai comer um doce ou vai comer um salgado para quem é do salgado. Então, a primeira coisa, passou a não ter. Se tinha era uma fruta, a gente acabava comendo como uma sobremesa, e a gente já nem tem mais essa mania de comer uma sobremesa. Então, os meus filhos já não têm essa oferta. Aumentou muito, eles começam a ver a gente comendo fruta, verdura, legumes, proteína, e aí o que eles fazem? Eles acabam comendo junto. Então, para o exemplo, assim, para as crianças, isso é um motivador muito grande para a gente, porque você começa a ver que você está engordando, você está comendo comida porcaria, iFood, e eles vão entrando junto. Não tem como você comer uma comida ruim e achar que o seu filho vai comer uma comida boa. É nós impossível. somos exemplos. Totalmente. E aí, quando eles começam a ver que você está priorizando alimentos bons, rola o interesse em experimentar. Eles acabam sentando na mesa e comendo junto. É claro que para criança não é tão restrito e também não tem tantas limitações. Mas você percebe que deixa de comer as bobeiras porque você também deixa de ter. Exato. Então, isso foi uma mudança muito grande em casa. E eu falo do meu marido que ele perdeu muito peso, não foi nada forçada, porque era a comida que tinha. Ele acabava, para não comer uma bobeira, para não passar vontade, ele acabava comendo o que eu estava comendo e deu super certo. E ele se adaptou muito bem. E aí, no dia a dia, como é mais fácil fazer o jejum, não tem a preocupação de ter que fazer uma marmita e levar e comer de 3 em 3 horas, ele conseguia se regrar quando estava na rua, no hospital, enfim. Então, essa mudança de casa foi benéfica para todo mundo. E aí, não só aqui, quando eu ia na minha mãe, que vira e mexe, eu tenho que pegar as crianças que estão com ela. Ah, você quer almoçar? Você quer comer tal coisa? Não, mãe, eu não tô comendo isso, eu como aquilo. E ela começou a mudar, porque ela sabia que às vezes eu ia almoçar lá, e ela começou a ver a perda de peso e Olha se que empolgar legal. também. Então, você vai espalhando uma sementinha, eu brinco que você começa aos pouquinhos,
E aí, de repente, a pessoa tá vendo o benefício e se empolga e quer saber mais e quer aprender mais. Então, muda a vida não só da família, né? Assim, de dentro de casa, mas de fora de casa também. As Porque, pessoas que te criticavam no começo, né? Depois querem saber o que, que você fez para fazer também. pois é. Pois é. E aí começam a ver que dá certo, que você fica bem e se empolgam em fazer. E eu brinco que assim, uma mudança muito simples e que eu até falei para os meus pais quando eu comecei a fazer é: à noite, janta mais cedo e aí come uma proteína, verdura e legumes e só. Só isso, você já vai começar a sentir uma melhora no seu sono, na sua disposição, na sua digestão. E não é nada, acaba sendo aí as 12 horas de jejum, né? Ou até um pouquinho menos para quem dorme menos, mas é fácil, já tira a compulsão de você querer comer alguma Uhum, coisa à noite, ou quem sim. janta e vai comer um doce. E aí você se sente muito melhor no dia seguinte e você não tem a vontade de comer, porque você teve uma alimentação que vai te dar energia. E você não vai precisar comer um açúcar ou um carboidrato rápido quando você acorda. Sim. Então, essa mudança muito pequenininha, as pessoas que conviviam comigo ali quando eu comecei, começaram a fazer e já sentiram benefício. Então, você vai mudando aos pouquinhos as pessoas que estão ao seu entorno. É Exato. muito legal. Muito legal mesmo. E o legal, assim, né, do Metaboliza, a gente vai ter uma nova edição em breve. Daqui a pouco a gente vai falar uns 15 dias. É o grupo, né? O grupo se ajuda. Ai, não tô conseguindo. Aí uma vai lá e fala que conseguiu. Aí posta uma receita que testou do livrinho de receita. E aí é um troca-troca. E a gente sempre fala, ó, gente, vamos postar. Quem tem vontade, É. posta, né? Posta o café da manhã, posta o jantar. Aí uma tava lá na academia, aí outra também falava. E, enfim, então assim, foi uma troca de experiência muito legal. E eu também aprendo com vocês, né? E é o poder de comunidade, né? E quando você se cerca de pessoas que têm o mesmo objetivo, o mesmo conhecimento e entendimento que você, fica muito mais fácil, né? Mas eu Fica já vi que você tem um poder de influência muito grande, então assim, demais. Olha, gente assim no hospital que me encontrava aos poucos, assim, eu passei e perguntava o que eu fazia, e depois assim, olha, doutora, eu fiz isso, viu? À noite eu já não tô comendo, no dia seguinte eu tô acordando melhor, então é gostoso porque você vai vendo que as pessoas vão tendo benefício. sim, Então eu falei, eu fui super formiguinha e fui disseminando as coisas que eu fui fazendo e que foi dando certo, e eu vi que para as outras pessoas também funcionavam. Então é muito gostoso. Por isso que eu falei, fica fácil vir aqui falar do que eu passei, porque eu só tive coisa boa. No começo é difícil, tem que ter uma mentalidade aí para querer melhorar. Não é disciplina. fácil, não é tudo um mar de rosas, porque o nosso corpo está adaptado àquele açúcar, aquele carboidrato, então no começo é difícil. Mas depois você vai vendo tanta coisa boa que não tem vontade de voltar E atrás. geralmente essa Fica mais fase mais fácil. difícil dura uma semana, geralmente máximo 10 dias. É. Para você durou quanto tempo? Olha, os 5 primeiros foram mais difíceis, depois já foi mais Mais fácil. fácil. 5 a 7, uma semana, vai, uma semana que para fazer a virada da chave, aí depois foi mais tranquilo. Ah, muito legal. Gente, então assim, ó, vocês querem mandar alguma pergunta, alguma dúvida? Que a gente tá dando quase uma hora de live, que se deixar a gente fica falando, né? Agora, agora você imagina, você que, né, foi uma participante dos cursos, que sentiu e você vibra com a mudança e o benefício que os seus familiares e pessoas que convivem com no seu dia a dia sentem. Agora, você imagina pra mim que estudou, que vem aqui, que praticou também, né? A gente vibra demais. Eu imagino. Não tem recompensa maior que essa. Você fala assim, não, é isso mesmo, eu preciso fazer mais, porque assim, a gente se abdica muito tempo do nosso dia a dia, né? De família. Então vem a gravação do vídeo. Então, por exemplo, sábado agora, feriado, eu vou estar aqui na clínica fazendo as gravações do outro curso. Então a gente se abdica, mas assim, você fala, não, vale muito a pena. Muito a pena, porque você está levando saúde para a pessoa que está do outro lado aí da tela. Então é muito, muito E é um gratificante. alcance muito maior, porque querendo no consultório, assim, você tem aquele tempo de consulta, você não consegue atender um número de pessoas tão grandes como você conseguiu fazer numa live ou fazendo o DDM ou Metaboliza. Então, esse alcance, saber que você está conseguindo alcançar pessoas que É talvez incrível. não tivessem a disposição de ir lá no consultório, deve ser É sensacional. muito, é muito, é muito. E assim, quantas pessoas mudaram a rotina da casa, né? Eu lembro, você falou, a Marisa falou, a Gi falou, foi muito, muito, muito legal mesmo. Fico muito feliz, assim, e agradeço a Deus, sabe, por ter me dado essa oportunidade, porque quando eu comecei a nutrologia, eu falava, não, eu preciso ser exemplo
para as pessoas que vão passar em consulta comigo, né? Sim. E eu comecei a nutrologia em 2016. E ainda de 16 até 19, que quando foi que eu engravidei, eu ainda sofria de efeito sanfona, que eu tava, tipo, naquela medicina mais tradicionalista, mais, sabe, não tanto no preventivo, mas remediando literalmente. E aí, quando a minha filha nasceu, eu falei, eu preciso ser exemplo para ela. E eu falo que a Muda, minha mãe né? é uma super mulher. Ela é um exemplo para mim em tudo, menos na parte da alimentação. E aí eu falava assim, eu preciso ser. A única coisa que eu não quero ser igual a minha mãe para minha filha É era em isso. relação a isso. E aí eu fui fazendo outras pós, outros cursos, né? Que muita gente assim, demoniza da nossa área, enfim. E que foi trazendo um diferencial na minha vida e nos resultados dos meus pacientes. Então, muito legal mesmo, muito legal. Obrigada por participar. Quem entrou agora, Imagina. deixa eu explicar para vocês o que, né, a gente contou aqui dessa live, que vai ficar gravado, claro, né? A Dani é uma colega médica que depois virou, né, minha aluna aí dos cursos de emagrecimento que eu fiz no primeiro semestre, que foi o DDM e o Metaboliza. Depois volta no início dessa aula para você assistir, tá? E agora, né, a gente vai ter um evento que é um compilado dos dois para já iniciar, para você conseguir iniciar, colocar a prática no seu dia a dia, coisas que a gente falou aqui, que chama Sob Medida. Então, tem o link mais lá na minha bio para fazer a inscrição. O evento vai ocorrer do dia 16 a 18. Vai ser num Zoom, numa sala fechada. Então, a gente vai ter a liberdade de você abrir a câmera, de você expor, né, as suas dúvidas, a sua dificuldade. É um evento que tem uma quantidade, as vagas são limitadas, justamente para a gente conseguir ter essa proximidade e essa liberdade da gente entender, né, quais são as dificuldades dos pacientes, né, das pessoas que entraram para o curso e aprender. Então, a gente vai dar o início da abordagem de dieta de detox, jejum e a otimização hormonal metabólica. É o tripé que eu falo, né, para você iniciar o pontapé. E aí, se você fizer e gostar, aí tem o DDM que já tá rolando e o Metaboliza que vai voltar. Vai voltar repaginado, Dani, um pouco mais enxuto para a gente otimizar os resultados. Eu vou explicar um pouquinho no Sob Medida sobre isso, mas a gente vai voltar aí em breve. Fiquem ligados. E a Dani vai Só estar junto, né, façam. Dani? Só façam, gente. É isso. E olha aí Só a prova façam. viva que o jejum feito de Sim. maneira correta não dá reganho. Faz 2 meses que a gente acabou o Metaboliza. Ela tirou férias. Quantos dias que você ficou de férias? Eu fiquei uma semana. E aí, ó, não reganhou peso. Uma Nem semana você, nem o comendo no Rafa? hotel. Nem Nem você, eu, nem nem... o Rafa. Maravilhoso, maravilhoso. Fico muito feliz mesmo. Não, bom Depois demais. vem aqui na clínica fazer Pois uma é, bioimpedância pra ver. Venha! precisa, vou sim. Venha Vou você e sim. o Rafa. Vem tomar um café aqui com a gente. Vai ser um prazer. Combinado. E, gente, o Rafa, vou contar uma coisa. O Rafa foi ele que fez a minha admissão no pronto-socorro, como funcionária, né? Como médica, lá do pronto-socorro da Prevent, aonde eu conheci o Neto. Então, eu sou muito grata ao Rafa, que se ele não tivesse me contratado para ser plantonista do pronto-socorro da Prevent, não teria conhecido meu marido. Então, obrigada, Rafa. Muito doido isso, né? É, Então, esse ó, eu vou mundo é muito deixar essa pequeno. live gravada, né? Então, quem encaminhe para as pessoas que precisam desse conhecimento, né? Eu vou deixar aqui meu agradecimento, então, a Dani, por ter se disponibilizado esses 60 minutos, né? De uma quarta-feira à noite aí. Muito obrigada mesmo. E deixo você a falar suas palavras aí, Dani, suas últimas palavras. Imagina. Eu que tenho que agradecer, porque foi, assim, uma mudança de vida. Você foi um exemplo, porque ver a sua motivação, saber a sua história, conhecer e poder estar perto de você no DDM, no Metaboliza, ver que você é gente como a gente e que você passou por tudo que a gente passou e pode trazer a sua experiência, é muito legal. Então, você foi inspiração para eu ter começado, para eu ter tentado ali no Que bom, DDM fico muito e por ter feliz. continuado. De verdade, de verdade. A gente não foi combinado, tá? Não, não, Não. Então, assim, foi muito, muito bom. Mudou minha vida, mudou a vida da minha família. Eu espero continuar seguindo isso para sempre. E, assim, você foi uma sementinha e que está disseminando muita coisa boa. que Então, bom. se as pessoas puderem ter, assim, metade do que eu já tive, poder passar isso para mais pessoas,
Assim, você tá de parabéns, Obrigada. tá? É muito legal, é muito gratificante poder ver que você está ajudando outras pessoas e tenho certeza que isso vai ficar cada vez melhor, Sim. tá? É muito, muito legal ver o seu sucesso e saber que as pessoas estão conseguindo pegar esse seu conhecimento e transformar a vida delas. Então, eu só tenho que te parabenizar e te agradecer, porque a minha vida mudou assim muito, muito Obrigada. mesmo. De verdade. Obrigada, viu, Dani? Obrigada e vai estar com a gente no Sob Medida, viu? Os meninos já vão Com falar com você certeza. depois, tá Combinado. bom? Um beijo de coração. Gente, se vocês ficarem alguma dúvida, mandem nos comentários que vai ficar no feed essa live. Vem conversar comigo pelo direct, eu tô super aberta. Pode demorar um pouquinho para responder, mas eu respondo. Um beijo, Um Dani. Te espero beijo, aqui, tá? gente. Te espero Combinado. aqui. Estarei. Pode deixar. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.